Caminhoneiro desaparece por 10 anos e caminhão revela um segredo aterrador. Renato sempre foi um homem das estradas. Conhecido como o Rei das Estradas, ele enfrentava a poeira, a chuva e até mesmo as noites mais escuras com uma dedicação que poucos podiam igualar. Mas há 10 anos, ele desapareceu sem deixar vestígios, e o que restou foi um caminhão coberto de poeira e uma família despedaçada. Sua esposa Ana e a filha Mariana o deram como morto. Mas o luto nunca foi total. Uma fraqueza sempre permaneceu na esperança. Até que um dia, o velho caminhão foi encontrado em uma estrada rural esquecida. A pintura descascada e os pneus murchos contavam histórias de abandono. Mas quando a polícia abriu as portas, o que encontraram dentro foi muito além do que poderiam imaginar. Compartimentos secretos recheados com produtos ilegais, uma verdadeira teia de mistérios obscuros. Imediatamente, a imagem do pai trabalhador e honesto, que Mariana sempre conheceu, começou a se esfarelar. As primeiras fotos da cena chegaram até Mariana como um soco no estômago. O caminhão, uma extensão de quem Renato era, agora representava um lado sombrio e inquietante. O nó na sua garganta crescia a cada informação que passava pela sua mente. Como isso era possível? O que meu pai realmente fazia? Determinada a descobrir a verdade, Mariana começou a investigar. Ela visitou os locais onde o pai costumava parar, conversou com outros caminhoneiros, mas tudo que ouvia eram olhares furtivos e murmúrios que só aprofundavam o labirinto de dúvidas. À medida que se aprofundava, começou a entender que havia um mundo clandestino aterrador, repleto de traições e ameaças que envolvia seu pai, e que talvez ele tivesse feito escolhas que mudaram tudo. Mas o mais perturbador era a presença de um antagonista enigmático que parecia saber mais do que deveria. Ele aparecia nos momentos mais inesperados, sempre tão calmo, tão controlado. Mariana sentia um frio na espinha toda vez que ele surgia, como se o passado fosse uma sombra espreitando na escuridão. Meu pai era um herói ou um criminoso? Essa pergunta não saía da sua mente, e quanto mais ela cavava, mais difícil se tornava a resposta. Ela estava presa em uma dança arriscada, onde cada revelação trazia novas dores. A verdade sobre Renato poderia ser mais sombria do que imagina. Enquanto isso, o tempo corria. O que realmente aconteceu com ele durante todas aquelas longas viagens? Qual foi o verdadeiro preço de seu silêncio? Cada pista levava Mariana a um beco sem saída. Cada passo a afundava mais fundo dentro da própria incerteza. Era preciso continuar. O mundo se tornava mais perigoso. Os ecos do passado a envolviam, e ela estava determinada a desatar as correntes que prendiam a memória de seu pai. Mas a cada resposta, novas perguntas surgiam, prometendo mudar o destino de toda a sua família. O mistério só começava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Mariana estava decidida, com o coração acelerado e a mente fervilhando de perguntas. Ela buscava respostas, mas a ansiedade só aumentava.
aquela figura misteriosa, aquele homem que aparecia sempre que ela era mais próxima da verdade, ainda a assombrava. O que ele sabia? Cada momento que passava, suas suspeitas sobre o passado de Renato se tornavam mais pesadas. Em uma das investigações, Mariana decidiu visitar um antigo amigo de confiança de seu pai, um caminhoneiro chamado Cláudio. O velho caminhoneiro a recebeu em um barzinho à beira da estrada, o lugar onde as histórias fluíam junto com a cerveja gelada. Ela se sentou nervosa, mas determinada. Cláudio, o que você sabe sobre meu pai? Precisamos conversar, pediu ela, a voz trêmula, mas firme. O olhar de Cláudio mudou. Ele hesitou antes de responder. Renato era um bom homem, mas tinha seus segredos. Alguns deles podem te machucar. Segredos? Que segredos? A ansiedade a consumia. Cláudio nunca havia sido de esconder coisas. Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para saltar de um penhasco. Eles não eram apenas carreteiros, começou ele, mas a frase foi interrompida por um grito estridente que ecoou do lado de fora. Mariana e Cláudio correram para a porta, onde viram uma cena aterrorizante. Um carro em alta velocidade se dirigindo em direção a um grupo de caminhoneiros que estavam descansando pela estrada. O impacto foi brutal. O barulho da colisão estremeceu o chão, e gritos e caos tomaram conta do ambiente. Mariana se sentiu paralisada, observando, enquanto um dos caminhoneiros caía ao chão, sangrando. Cláudio correu em direção aos feridos, mas o que mais a abalou foi quando ela viu o motorista do carro sair. Era o homem enigmático que sempre a seguia. Seus olhos frios e impenetráveis encontraram os dela. Ele sorriu de um jeito perturbador, como se estivesse satisfeito com o que tinha feito. Mariana, você precisa ir agora, Cláudio gritou, puxando-a de volta para dentro do bar. Mas o medo tinha paralisado suas pernas. A verdade a aguardava. Quem é ele, Cláudio? O que está acontecendo? As palavras saíram em um sussurro angustiado. O velho homem virou-se, a expressão uma mistura de pânico e tristeza. Ele não é apenas um misterioso conhecido. Esse homem e o que ele faz envolve seu pai. Renato fez escolhas que nunca deveria ter feito, e agora você está no meio desse conflito. O barulho da sirene se aproximava. Mariana sentiu o nó na garganta apertar, mas a revelação a fez pensar. O que teria seu pai envolvido? A imagem de Renato, o trabalhador honesto, despedaçava-se diante dela, revelando um mundo de traição e máfia. Sua mente girava, junto com as consequências daquele acidente. Ele sabe de você, e você se tornou um alvo, Mariana. Cláudio a puxou pelo braço, ligando a urgência à gravidade da situação. Eu não posso ir. Eu preciso entender. Ela sentiu uma mistura confusa de medo e determinação, mas quando olhou novamente para o homem, ele já não estava. Havia desaparecido na névoa da noite. Mariana agora tinha mais perguntas do que antes, e uma certeza esmagadora. Ela não sabia quem era seu pai realmente. O que Renato havia feito para a família e qual era o custo disso. O caminho se tornava cada vez mais escuro e confuso, e o peso da verdade pesava cada vez mais. Mas antes que pudesse reagir, outra explosão a surpreendeu. O bar tremeu, e as janelas estouraram ao seu redor. Ela viu o reflexo de um incêndio se formando na estrada, que alimentava a chama crescente de seu desespero. Era um sinal claro. O passado estava voltando para atormentá-la. Cada resposta parecia trazer novos perigos, e o mistério apenas começava. A urgência pulsava dentro dela, e a cada passo que dava nessa nova jornada, a única certeza era que tudo o que acreditava saber poderia não ser verdade. Mariana estava paralisada, o rugido da explosão ainda ressoando em seus ouvidos, enquanto ela lutava para processar tudo. O calor das chamas se propagava, e a fumaça escura começava a invadir o bar, fazendo-a tossir. Cláudio segurou seu braço, puxando-a em direção à saída. Vamos! Agora!
Ele estava pálido, os olhos arregalados de pânico. Enquanto corriam para fora, a cena anterior se desdobrava em um pesadelo. Caminhoneiros jogados no chão, gritos de dor, e o motorista do carro desaparecido na fumaça, como um fantasma. Mariana mal conseguiu mirar o caos quando algo a atingiu. Um impacto estrondoso. O chão tremeu novamente. Assustada, ela virou-se para Cláudio, que estava ofegante. Precisamos avisar a polícia. Ele está atrás de mim. Sua voz estava trêmula, a adrenalina a mantendo em movimento, mas ela se sentia à beira de desabar. Cuidado, Mariana. Você não sabe com quem está lidando. A voz de Cláudio era grave, o olhar fixo no horizonte onde as chamas dançavam. A sensação de urgência era palpável, e algo dentro dela pulsava. Um desejo desesperado por respostas e por proteção. Então, uma figura surgiu no meio da fumaça. Era o homem enigmático. Seus olhos frios se fixaram nos de Mariana e ele avançou com um sorriso perturbador. Você está se metendo em um lugar que não entende, menina, disse ele de forma calma, mas com uma ameaça subjacente. Quem é você? Mariana gritou. Seu coração acelerado batia em um ritmo frenético. O que você quer? Ele apenas balançou a cabeça, como se estivesse se divertindo com a confusão dela. A verdade é mais complicada do que você imagina, Mariana. Seu pai, ele não é quem você pensa que é. Pare! O desespero tomou conta. Você não sabe nada sobre meu pai. As palavras saíram rasgadas, mas a dúvida começou a lhe consumir. O que você sabe? Eu sei que ele não desapareceu. Ele fugiu. A frase cortou como uma facada. O silêncio caiu entre eles, pesado e sufocante. Mariana sentiu o chão girar. Fugiu? Fugiu para onde? A raiva e a dor se misturavam em sua voz. Como poderia acreditar naquele homem? Mas algo em seu olhar, um conhecimento profundo que a fazia hesitar. Ele continuou, como se estivesse prestes a desvelar uma cortina. Ele se envolveu em algo grande, Mariana. Um jogo que você não quer fazer parte. Os ecos da palavra jogo ressoaram na mente dela, e a imagem de Renato, que refletia o trabalhador honesto, começou a se desvanecer. O que ele havia feito? E por que não voltara? Seu pai se meteu em problemas que poderiam fazer sua cabeça girar, mas ele nunca saiu do caminho que escolheu. E, agora, ele está em perigo. Um calafrio passou pela espinha de Mariana. O medo se transformou em urgência. Os homens que ele traiu, eles não esquecem. Eles vão atrás de quem você ama. A ameaça pairava no ar. De repente, uma sirene cortou o caos e a luz azul piscava ao longe, se aproximando rapidamente. O homem enigmático fez uma pausa, fria e calculada. Eu sugiro que você escolha seus aliados com sabedoria. Você não sabe em quem pode confiar. Antes que Mariana pudesse processar, ele virou as costas e desapareceu, como um fantasma na noite. Um nó se formou em sua garganta. A verdade tinha um gosto amargo, e a dor de saber que tudo que havia acreditado estava desmoronando era esmagadora. Cláudio, nós precisamos... Mariana começou, mas no fundo algo a segurava. O que ele quer dizer com problemas? O que Renato fez para se tornar um alvo? Cláudio a olhou com preocupação, mas as sirenes estavam mais perto agora, e a urgência os forçou a se mover. Mas o meduleiro que se formava na mente de Mariana era inegável. O que mais ela não sabia sobre o pai? E mais importante, quem realmente era Renato? Ela tinha mais perguntas do que respostas, e o tempo estava se esgotando. A única certeza que tinha era que o caminho à frente seria muito mais perigoso do que jamais poderia imaginar. Mariana respirou fundo, tentando afastar a imagem do homem fugindo na fumaça. Cláudio a puxou pela mão, e juntos eles correram para longe do bar em chamas. Mas ela não podia esquecer as palavras dele. Seu pai não é quem você pensa que é. O peso daquela afirmação a seguia, como uma sombra que não a deixava em paz. Eles se esconderam atrás de um caminhão próximo, longe da visão da multidão que se aglomerava para olhar.
As sirenes da polícia começaram a tocar, iluminando a noite com flashes de luz azul. O caos reinava, mas o coração de Mariana pulsava com uma mistura de medo e determinação. Precisamos nos afastar daqui, Cláudio disse, pressionando os lábios em uma linha séria. O que você sabe sobre... O meu pai? Ele fugiu? Para onde? O que aconteceu? Mariana falava rápido, a ansiedade pulsando em suas veias. Cláudio hesitou, olhando para os lados antes de finalmente sussurrar. Seus pais, eles tinham um acordo, uma promessa. Renato não poderia voltar. Uma promessa? Que tipo de promessa? O desespero a fazia querer gritar. Cláudio olhou para baixo, como se as palavras o molestassem. Mariana, você não entende. Seu pai está em perigo. E por causa disso, você também está. Mas antes que Cláudio pudesse continuar, uma sombra surgiu na esquina da rua. Estava vindo na direção deles. Um homem de jaqueta escura e capuz. Mariana sentiu os cabelos eriçarem na nuca. Era o homem enigmático. Seu coração começou a bater mais rápido. Cláudio, ele está aqui. Temos que sair. Cláudio se virou a tempo de ver o homem se aproximar. Sem hesitar, ele empurrou Mariana para longe. Vá, eu distraio ele. Não, volte aqui. Mas era tarde demais. Cláudio já estava correndo em direção ao homem, e então a confusão tomou conta. O homem levantou uma mão e bang! Um tiro ecoou. O tempo parecia congelar. Mariana sentiu um grito preso na garganta enquanto Cláudio caía no chão com um impacto sombrio. O pânico a invadiu. Ela se ajoelhou ao lado dele. Sua roupa estava manchada de vermelho. Cláudio não. As lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela tentava segurá-lo. Mariana, ele sabe. Suas palavras mal saíam. O acordo. Seu pai, ele. Cláudio fechou os olhos e seu corpo começou a perder a energia. Ela se sentiu sufocar. O mundo ao redor parecia desmoronar. Era como se tudo estivesse se despedaçando. O homem agia como se nada acontecesse, apenas observando tudo com um sorriso sardônico. Mariana se levantou, tremendo. A adrenalina a fez esquecer medo. Quem é você? O que você quer? Ela gritou, seus olhos queimando de raiva e dor. Por que está fazendo isso? Ele apenas olhou para ela, seus olhos cheios de uma frieza aterrorizante. Eu só cumpro ordens. Não sou eu quem manda nessa luta de poder. Mas você está se colocando no meio dela. E então ele começou a andar lentamente, como se estivesse satisfeito. Cláudio está morrendo. Você é um monstro. O desespero a consumia. Mas era agora ou nunca. Algo dentro dela despertou. Ela olhou para o homem com um desafio na voz. Se meu pai fez um acordo, eu vou encontrá-lo. E você vai me ajudar. O homem parou e olhou para trás, um semblante intrigado. Você realmente quer seguir esse caminho? A verdade sobre Renato é mais sombria do que você imagina. Ele não é um herói. Ele sempre esteve no lado oposto. O que ele disse era como um golpe na cara. Tudo o que ela acreditava conhecer sobre o pai começava a ruir. Por que eu deveria acreditar em você? Ela perguntou, a voz cheia de desconfiança. Porque eu sou o único que pode te ajudar a descobrir quem ele realmente é. E mais importante, onde ele está agora. As palavras do homem deixaram um eco profundo em sua mente, enquanto ele se afastava. Mariana olhou para Cláudio, seu corpo sem vida no chão, e então para o homem que desaparecia entre as sombras. As perguntas se acumulavam, mas a única certeza era que ela estava prestes a mergulhar em um mundo que excedia qualquer coisa que ela poderia imaginar. O que mais estaria escondido na verdade sobre Renato? E será que conseguiria enfrentar tudo isso? Ela respirou fundo, determinada. A batalha estava apenas começando, e agora, mais do que nunca. Ela precisava saber a verdade.
Mariana respirou fundo, a intensidade da situação a cercando. As sirenes se aproximavam, e junto com elas, o pânico. A imagem de Cláudio caindo, ensanguentado, ainda queimava em sua mente, como um eco perturbador. O homem de jaqueta escura desaparecera nas sombras, mas suas palavras ressoavam em sua cabeça. A verdade sobre Renato é mais sombria do que você imagina. Ela se virou, ainda em choque, e decidiu que precisava se afastar daquele lugar. Uma parte de seu coração estava despedaçada, mas a outra pulsava com uma determinação urgente. Ela não podia deixar que Cláudio tivesse morrido em vão. Precisava de respostas. Enquanto corria, passou por outros caminhoneiros que olhavam, horrorizados, com expressões de confusão. Murmúrios se espalhavam, as pessoas tentando entender o que acontecera. A adrenalina turvava sua visão, fazendo-a ignorar a dor da perda. Cláudio, sussurrou, sua voz quase inexistente. Mas antes que pudesse refletir mais sobre isso, um som estrondoso atraiu sua atenção. Um carro patrulha acelerado parou em frente ao bar em chamas, policiais saltando e começando a cercar a área. Mas algo estava errado. Um homem saiu do veículo, e Mariana ficou paralisada. Era Renato, seu pai. Mas havia algo diferente nele. O olhar extremamente frio e determinado. Ele não parecia se importar com o caos ao redor. Sua atenção estava focada em um único ponto: Mariana. Pai, ela quase gritou, a esperança inundando seu peito, mas logo se dissipou ao perceber a expressão de desconcerto dele. Não havia calor em seu olhar, e por um instante a confusão tomou conta. Ele parecia mais um estranho do que o pai que ela sempre conhecera. O homem que havia desaparecido por 10 anos agora estava aqui. Mas por que seu coração não se aquecia com alegria? Mariana, você precisa correr. Ele a chamou, tomando passos apressados na direção dela. A urgência na voz dele deixava desconfiança em seu coração. Não tenho tempo para explicar, mas eles vêm. Precisamos sair, disse ele, olhando por cima do ombro, como se temesse ser seguido. Mas e Cláudio? O que aconteceu com ele? O medo voltou a tomar conta dela, e as lágrimas escorriam enquanto a realidade do que acontecera se instaurava. Foi um acidente. Eu não consigo falar agora. Você precisa confiar em mim. Renato disse, mas havia algo em sua voz que a impedia de ceder completamente. No fundo, uma faísca de dúvida começou a consumir Mariana. Como posso confiar em você? Você me deixou. Você sumiu. O que está acontecendo de verdade? Ele hesitou por um segundo, e nesse instante, a tensão explodiu. Um tiro ecoou, vindo da direção oposta. Com o reflexo, Renato empurrou Mariana para o chão. Ela viu o brilho da arma nas mãos de um homem que surgiu de entre as sombras. O mesmo homem que antes estava lá, ou que a havia ameaçado. Você não pode escapar do seu destino, Renato. O homem gritou, um sorriso perverso no rosto. Mariana ficou em choque ao observar o pai, que parecia saber exatamente do que se tratava. Com um movimento rápido, ele se virou e disparou contra o atacante. O tiro ecoou na noite, mas o homem não caiu. Ao invés, ele sorriu, um sorriso amalucado que pareceu confundir tudo. Achou que poderia deixar tudo para trás? Você realmente é ingênuo. Mariana ficou paralisada. O que estava acontecendo? Tudo o que acreditara sobre seu pai estava desmoronando. Ela não sabia mais quem era aquele homem ali. Se era o pai que ela sempre admirara ou um criminoso, fugindo de um passado sujo. A última coisa que ela ouviu foi o homem gritando: a verdade sempre vem à tona, Renato. E então, tudo ficou em silêncio. O choque tomou conta de Mariana. Como? O que significava tudo isso? O pai com quem contava era realmente um vilão? Sua memória de pai amoroso desmoronava em fragmentos dolorosos. O que você fez? Ela perguntou, a voz embargada pelo medo e pela dor. Vá, Mariana. Você não está a salvo aqui. Renato respondeu. Mas suas palavras eram apenas um sussurro em meio à revelação devastadora.
Enquanto os ecos da verdade ressoavam, Mariana se viu em um dilema. Confiar ou não naquele homem que alegava ser seu pai, e se tudo que ela conhecia fosse uma farsa? O caos a rodeava, e a única certeza naquele momento era que sua vida nunca voltaria a ser a mesma. Mariana ficou paralisada, a intensidade do momento quase a esmagando. Renato, seu pai, estava bem ali, mas algo estava errado. O olhar dele não era de alegria, mas de desespero. Pai, o que está acontecendo? A voz dela tremia, misturando medo e ansiedade. Mas ele não respondeu. Apenas se virou, mantendo uma postura defensiva. Ela ouviu um novo grito, ecoando pelo ar. Algo estava prestes a acontecer. Mariana, entre no carro. Renato a puxou de volta, mas ela hesitou. Ele parecia mais um estranho do que o pai que conhecera. Onde você esteve? Por que você foi embora? As perguntas saíram atropeladas. Agora não é a hora. Ele disparou, mas no fundo o medo se misturava com a urgência. O caos estava cercando-os, e um novo silvo de balas cortou o ar. Mariana sentiu seu coração disparar. O que você precisa me contar? Eu preciso saber a verdade. E então, em um movimento desesperado, Renato revelou um dispositivo escondido sob a jaqueta. Isso é muito maior do que você imagina. Ele ativou a tela, e o brilho iluminou seus rostos com informações que Mariana nunca poderia ter previsto. Ela se aproximou, a curiosidade a intrigando. São nomes, lugares, tudo isso é um registro. Seus olhos se arregalaram com as revelações. O que ela viu ali não era apenas um simples acordo. Eram rostos conhecidos, figuras que marcaram a vida deles. Entre eles estava Cláudio, o velho amigo do pai. Ele estava envolvido. A voz dela saiu como um sussurro, cheia de incredulidade. Sim, os dados mostravam transações, encontros e até documentos do passado de Renato. Mas o que mais a deixou em choque foi a menção a uma organização criminosa internacional. Por que você nunca me contou? A raiva começou a brotar dentro dela. Porque eu não queria que você se envolvesse nisso. Renato respondeu, mas Mariana estava em um turbilhão. Tudo o que ela acreditara sobre ele estava em ruínas. Como ele pôde viver assim, escondendo? Um lado tão sombrio. Mas antes que pudessem digerir isso, um veículo parou abruptamente ao lado deles, e a porta do motorista se abriu. O homem da jaqueta escura, aquele que sempre a seguia, saiu com um sorriso sádico. Renato, olhando para o passado, eu vejo que você trouxe uma viagem cheia de surpresas. Mariana sentiu o estômago revirar. O que acontece agora? Ela olhou para seu pai, buscando uma resposta que não veio. O homem avançou lentamente, como se estivesse saboreando o momento. A verdade sempre vem à tona, não é mesmo? Seu pai fez escolhas e agora ele precisa pagar por isso. Eu não fiz nada, Renato gritou, mas sua voz falhou. O homem balançou a cabeça, como se tivesse ouvido essa mesma história antes. Mas e você, Mariana? Você realmente quer saber a verdade? Este é o seu momento. Mariana franziu a testa. Que verdade? O medo se solidificava em seu peito. Ele começou a rir. A minha querida, a verdade sobre seu pai e seu destino. Vocês dois estão muito mais conectados do que imaginam. De repente, tudo ficou claro. Eram revelações, verdades sobre quem ela realmente era. O homem simplesmente virou a chave. Do porta-malas do carro, ele puxou um arquivo. As folhas se espalharam pelo chão, e entre elas estava um documento que congelou Mariana. Seu nome estava lá, listado como parte de um plano maior. A angústia a consumindo, enquanto uma clareza aterradora tomava conta. Havia um pacto,
um legado. De repente, uma explosão ensurdecedora irrompeu atrás deles, mais uma vez interrompendo a cena. Mariana caiu de joelhos, o barulho ainda reverberando em seus ouvidos. Ele estava certo. Eram peças de um quebra-cabeça que a ligava a algo muito mais profundo e mais escuro. Ela rapidamente olhou para Renato, a sensação de traição a sufocando. Você é parte disso? As lágrimas escorriam. O que mais ele escondia? Mariana, ouça. As palavras dele soavam desesperadas, mas ela não queria ouvir. O pânico cresceu. O homem da jaqueta escura olhou para ela com um brilho maligno nos olhos. A escolha é sua, minha querida. Conhecer a verdade ou fugir dela. Mas não pense que você poderá escapar. Está na hora de decidir. E ali, entre os ecos de balas e o cheiro de pólvora no ar, Mariana sentiu a terra tremer sob seus pés. A verdade estava prestes a desvelar seus segredos mais profundos, mas a pergunta ainda pairava no ar. A que custo? O destino dela estava prestes a ser revelado, mas tudo o que ela sabia poderia não ser suficiente para enfrentar a tempestade que se aproximava. O que fazer agora? Mariana ficou paralisada, a intensidade do momento quase a esmagando. Renato, seu pai, estava bem ali, mas algo estava errado. O olhar dele não era de alegria, mas de desespero. Pai, o que está acontecendo? A voz dela tremia misturando medo e ansiedade, mas ele não respondeu. Apenas se virou, mantendo uma postura defensiva. Uma sirene soou ao longe, e o coração de Mariana acelerou. Ela nunca se sentira tão perdida. Mariana, entre no carro. Renato a puxou de volta, mas ela hesitou. Ele parecia mais um estranho do que o pai que conhecera. Onde você esteve? Por que você foi embora? As perguntas saíram atropeladas. Agora não é a hora. Ele disparou. Mas no fundo, o medo se misturava à urgência. E caos estava cercando-os e um novo som cortou o ar. Um tiro. Mariana sentiu seu coração disparar. O que você precisa me contar? Eu preciso saber a verdade. Renato olhou por cima do ombro, o pânico em seu rosto. Saiam da rua! Ele gritou, empurrando Mariana na direção da calçada. Um segundo depois, um carro preto rasgou o silêncio, acelerando em direção a eles. A tensão era palpável. Mariana tentou processar tudo, mas a única coisa que ela conseguia pensar era em como tudo aquilo estava fora de controle. Um impacto brutal golpeou o carro, e ele rodopiou, batendo em um poste. Em meio à confusão, uma figura saiu do carro, o homem da jaqueta escura, agora parecendo mais ameaçador do que nunca. Você achou que poderia escapar, Renato? Ele gritou, seu tom cheio de desprezo. Mariana se virou para Renato, seu coração afundando. O que está acontecendo? Suas palavras saíam em um sussurro. Mas em resposta, a expressão de Renato não continha explicações, apenas uma fúria silenciosa. Agora você vai conhecer a verdade, Mariana, disse o homem, com um sorriso malicioso, enquanto ele puxava um objeto da jaqueta, uma filmadora. Tudo o que você sempre quis saber sobre seu pai. Ele a mirou, e ela sentiu um frio na espinha. Não! A voz de Renato se elevou, agora cheia de desespero. Pare! Isso não! Mariana olhou para o pai, confusa. O que ele quer? O que você escondeu de mim? O nó na garganta dela aumentava. Eu não posso explicar agora, Renato implorou, mas a determinação em seu olhar falhou. Mariana, você não tem ideia do que esse homem pode fazer. Cale-se! O homem gritou, antes de começar a rodar e apertar um botão na filmadora. Imagens apareceram na pequena tela, e a visão que floresceu diante dela a paralisou. Eram fotos, vídeos de Renato em operações clandestinas, encontros discretos com notórios criminosos, todos gravados de forma clandestina. O coração de Mariana disparou. É tudo verdade?
Tudo isso que você fez? As lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto. E então uma das imagens chamou sua atenção. Um encontro com um homem que se parecia exatamente com Cláudio. O mesmo homem que caíra ferido. O que ele estava fazendo com você? Mariana gritou, sua mente girando. Um nó se formou em seu estômago. As imagens não apenas confirmavam seus temores, mas revelavam uma conexão devastadora. Todos os momentos alegres se tornaram sombras, e ela estava presa em um labirinto de mentiras. Ele era meu parceiro, Renato respondeu, mas seu tom era distante. Amigos em negócios obscuros. E agora ele está morto por causa disso? O desespero tomou conta dela, e Mariana sentiu que seu mundo estava desmoronando. Você arruinou tudo. Ele sabia demais. Me deixou sem escolha. A voz de Renato se quebrou. Para cada emoção que ela sentia, havia uma fraqueza na dele, a fragilidade de um homem que não sabia mais em quem confiar. Você não pode fazer isso. A vida dele não valeu nada. Para você, as palavras saíram como um grito. E então o homem da jaqueta escura sorriu novamente. Um sorriso que lembrava mais um predador sorrindo para sua presa. Posso ajudá-la a encontrar seu pai, mas primeiro precisamos ajustar algumas contas. Ele levantou a arma, apontando para Renato. Não, o grito de Mariana rasgou o ar. Mas no instante seguinte, algo chocante aconteceu. Uma detonação soou, mas não era da arma do homem. Era a explosão de um carro estacionado, espalhando destroços por toda parte e criando um caos ainda maior. E nesse momento de confusão, Renato aproveitou a brecha. Corra, Mariana, vá! Ele a empurrou para longe enquanto se atraíam para o barulho, mas o homem já estava em movimento, girando um cabo de aço em direção a Renato. Antes que ela pudesse entender, uma sombra cinzenta surgiu, e o último que viu foi o rosto do homem sombrio, um sorriso de triunfo se desenhando em meio ao caos. E naqueles instantes confusos, entre gritos e a fumaça da explosão, Mariana percebeu a verdade. Aqueles não eram apenas traumas do passado. Havia um legado sombrio, e ela estava prestes a enfrentá-lo. O peso da revelação a esmagava. O que mais não sabia sobre sua vida e a verdadeira identidade de seu pai. A luta estava acabando, mas a batalha pela verdade ainda mal começava. Mariana estava paralisada, a intensa confusão e o desespero a cercando. Renato. Seu pai estava bem ali, mas a urgência da situação a puxava para frente. O olhar dele parecia diferente, uma mistura de pânico e determinação. Antes que pudesse processar tudo, uma explosão ensurdecedora cortou o ar. O chão tremeu sob seus pés. O caos se espalhou como um tsunami, fazendo-a perder o equilíbrio e cair. Ladeiras de detritos e fumaça a rodearam, e por um momento, o mundo ao redor pareceu girar. Mariana. A voz de Renato ecoou, mas estava distante. A poeira enchia seus pulmões, tornando tudo nebuloso e irreal. Então uma sombra surgiu no meio do caos. O homem da jaqueta escura. Ele estava se aproximando, mas havia algo diferente. Um brilho inusitado em seu olhar. Está na hora de encerrar essa farsa, Renato, ele declarou com um tom de desdém, como se soubesse algo que ninguém mais sabia. Mariana se levantou com dificuldade, lutando contra a massa de sentimentos. O que é isso? O que você quer? As palavras escaparam de sua boca em um sussurro angustiado, a realidade começando a desmoronar. Então mudou em um piscar de olhos. O homem levantou a mão e, de repente, uma luz brilhante cortou a escuridão, como um flash. Era um dispositivo, talvez um rastreador. Agora todos saberão quem você realmente é, Renato. Ele pressionou um botão e a tela começou a brilhar, revelando imagens terríveis. Mariana se aproximou com um olhar hesitante. E o que viu transformou sua visão de tudo.
Eram vídeos, imagens de Renato em encontros clandestinos, segurando produtos e conversando com figuras sombrias do submundo. Mas a maior surpresa estava escondida nas sombras. Uma mulher. Uma mulher que se parecia muito com ela e, ao mesmo tempo, não. Não. O sussurro escapuliu dos lábios de Mariana. A mulher no vídeo era idêntica a ela, mas a dor em seus olhos falava de uma história muito mais profunda. Quem é ela? O que está acontecendo? O terror tomou conta dela. Renato se moveu, mas o homem da jaqueta o parou com um gesto. Você não pode escapar do seu passado, amigo. Tudo o que você fez tem um preço. E enquanto as imagens dançavam na tela, uma nova revelação se materializou. Ela é sua irmã, Mariana. O homem apontou para a tela, seu sorriso maligno se alargando. E seu pai a abandonou. A sensação de traição a cortou como faca. Irmã? As palavras caíram pesadas. Você é um mentiroso. O mundo à sua volta desmoronava. Como, em sã consciência, ele poderia ser tão cruel? Todos esses anos de sofrimento. E a única verdade era que a família que ela acreditava conhecer estava repleta de segredos. Mas isso não era tudo. Sua mãe sabia de tudo, Mariana. E fez o pior. Manteve o silêncio. O homem virou-se para Renato, a expressão vitoriosa nos olhos. E agora, seu passado sombrio voltou para te assombrar. O que o impediria de fazer o mesmo com sua filha? Não, não é verdade. O grito de Renato foi cortante, mas Mariana estava em choque. As peças começavam a se encaixar, mas em uma configuração perturbadora. Eu só queria te proteger. Ele tentou justificar, mas as palavras soavam vazias diante da verdade irrevogável. Enquanto a fumaça se dissipava, o mundo em que ela havia crescido começou a ruir sob seus pés. A única certeza que restava era a incerteza, o que você realmente fez. As lágrimas começaram a escorrer, mas a urgência a fez lembrar. Eu preciso entender. E enquanto o homem olhava para eles, esperando, Mariana sentiu que aquela não era apenas uma luta por respostas, mas pelo controle sobre seu próprio destino. O peso da revelação agora pairava entre eles como um fardo insuportável. A batalha pela verdade estava apenas começando, e com seu passado recém-revelado, ela tinha que decidir se estava pronta para enfrentar o que viria após a tempestade. A dúvida a consumia. A quem ela realmente poderia confiar? O ar estava pesado com um cheiro de fumaça e desespero. Mariana olhava para Renato, com o coração disparado e os olhos cheios de lágrimas. O homem da jaqueta escura havia revelado tanto, mas ainda havia uma verdade a ser desvendada. Ela se sentia perdida. Um labirinto de emoções a cercava. Enquanto o caos acontecia ao redor, foi como se o tempo parasse por um instante. Você tá mentindo. A voz de Mariana quase falhou enquanto ela encarava o homem. Todo o seu mundo estava ruindo, e a desconfiança crescia como um incêndio dentro dela. Mas o homem não recuou. Ele se aproximou mais. Seu olhar era intenso, como se estivesse saboreando cada momento daquela revelação. Você quer saber a verdade? Então ouça. Ele se inclinou, e a tensão na atmosfera era quase palpável. Aquela mulher no vídeo, ela não é apenas sua irmã. Ela é sua mãe, Mariana. Desaparecida, assim como seu pai. O impacto das palavras fez o coração dela desabar. O que ele estava dizendo? Isso não podia ser verdade. Não. Isso não faz sentido. Ela recusou acreditar. Como assim? A mãe que sempre acreditara estar morta? Então você não sabia. O homem riu, com um toque de hilaridade na voz. O que mais não te contaram? Seu pai não apenas traiu sua mãe, mas a deixou para se envolver com o submundo. As peças começaram a se mover em sua mente,
mas a realidade ainda estava em negação. O passado que Renato tentava esconder estava sendo empurrado goela abaixo. Você é um mentiroso, isso não é verdade, ela gritou, mas o medo e a confusão começaram a criar um nó em seu estômago. Mas antes que pudesse processar tudo isso, uma luz brilhou no céu noturno. Um helicóptero apareceu, pairando sobre eles, iluminando a cena. As lâmpadas clareavam o rosto de Mariana, e ela teve certeza de que tudo estava prestes a piorar. Os rostos das pessoas ao redor se tornaram flechas, contendo expressões de choque e incredulidade. Renato, é a polícia! Uma voz gritou ao fundo, mas Renato estava tão concentrado em confrontar o homem, tão próximo da resposta que sempre buscara, que não percebeu. Você não pode escapar do seu passado, Renato. O homem se virou, com um sorriso triunfante. E agora sua filha estará no meio disso. Mariana ficou em choque. Aquela verdade a esmagava, uma revelação que parecia não ter fim. E se tudo fosse verdade? E se o homem que ela amava tinha um passado que poderia destruí-la? A pressão aumentava, e uma sensação de urgência a forçava a agir. De repente, a porta traseira do carro do homem se abriu, e outra figura apareceu. Era ele, o motorista do acidente, o mesmo que causara tantas feridas. Temos que ir, eles estão chegando, ele gritou, mas o homem da jaqueta negra apenas sorriu. Você não vai a lugar nenhum. E com um movimento rápido, ele puxou uma arma. O ambiente todo ficou em silêncio. Mariana sentiu um frio correr por sua espinha. Antes que pudesse se mover, o homem disparou. Um grito cortou o ar. Mariana mergulhou para o lado, enquanto Renato fazia o mesmo. Mas o inesperado aconteceu. O homem da jaqueta não atingiu Renato. Ele tinha atingido o motorista. O homem caiu imediatamente e um uivo de dor veio de seus lábios. A cena foi de uma brutalidade inesperada. Mariana olhou para Renato e, enquanto os dois se levantavam, ela viu o homem da jaqueta escura saindo em meio à fumaça. Esta não é a última vez que nos veremos, Renato. E você, Mariana, a verdade vai te encontrar. A advertência estava lá, pairando no ar, enquanto eles observavam o homem desaparecer na escuridão. O impacto da noite estava longe de acabar. Com o coração balançando em seu peito, Mariana olhou para Renato. O que vai acontecer agora? Temos que ir, precisamos descobrir a verdade. Mas o olhar de Renato estava longe, perdido em pensamentos e medos. Não entendo. Talvez já seja tarde demais. Suas palavras ressoaram aos ecos de sofrimento e perdas. E ali, entre as ruínas do passado e um futuro incerto, a busca pela verdade apenas começava. A pergunta atordoante era: até onde Mariana estava disposta a ir para desvendar os segredos que poderiam mudar tudo? Mariana estava em choque, o coração em frenesi. O passado de Renato estava se desdobrando diante dela, como um livro aberto que nunca quisera ler. O homem da jaqueta escura desapareceu na fumaça e o eco do tiro ainda ressoava em seus ouvidos. Mas não havia como voltar atrás. A busca pela verdade a tinha levado a um beco sem saída, onde as respostas pareciam mais sombrias do que as perguntas. Mariana, precisamos sair. Renato puxou-a para perto. Seus olhos estavam cheios de qualquer coisa menos a felicidade de um pai reencontrando a filha. A urgência em sua voz a fez entender que eles não estavam seguros ainda. Ela sentiu a adrenalina subir, e uma onda de emoções a atingiu como um tsunami. Aperto no peito, raiva e, acima de tudo, uma dor profunda pela verdade que estava desenterrando. Enquanto eles corriam, a realidade pesava sobre ela, como uma sombra densa. Cenas do passado flauteavam em sua mente. O sorriso de Cláudio, a vida que levara até aquele momento. Por que você nunca me contou sobre a sua irmã, sobre nossa mãe? Mariana disparou, a voz firme, mas cheia de um desespero que não podia esconder. Eu fiz o que achava certo.
Eu precisava te proteger, Renato respondeu, mas a justificativa soava vazia. A dúvida, mais do que qualquer tiro, a atingia. Proteger de quê? De um passado que poderia nos destruir? Eles alcançaram um beco escuro, longe do barulho da rua. Sentaram-se no chão frio, enquanto Renato recuperava o fôlego. Escute, Mariana. Sua mãe, ela não era uma mulher comum. Ela se envolveu em coisas que eu não podia deixar você saber. A voz dele tremia, mas o olhar era firme. Por que ela sumiu? O que aconteceu com ela? O desejo de saber convertia-se em necessidade, como um manta. E naquele momento, a verdade começou a vazar. Ela estava envolvida em uma rede de tráfico. Fui eu quem a afastou de toda a sujeira, mas não consegui mantê-la segura. Após sua fuga, os caras não perdoam. Renato olhou para Mariana, como se estivesse a implorar perdão, mas as palavras não o salvariam desta vez. E Cláudio, ele estava envolvido também? O aperto na garganta tornou-se quase insuportável. Ele pagou a conta por suas escolhas, não foi? Renato hesitou, e o silêncio se tornou ensurdecedor. Ele me ajudava, Fate. Eu não tinha escolha. Ele era minha única conexão com o passado. O tom dele era de dor. E Mariana compreendeu que Cláudio não era simplesmente uma viúva de suas ações, mas um herói em uma história que ela ainda não conseguia compreender. A realidade do mundo dela começou a desmoronar. O que mais havia sido escondido? O tempo parecia escorregar por entre seus dedos. Eu não vou deixar que isso acabe assim, Mariana declarou, sentindo a ansiedade e a determinação se misturarem. Preciso encontrar pistas sobre nossa mãe. Não posso deixar que todo o sofrimento que passamos termine aqui. Renato assentiu, a expressão quebrada pela dor, mas havia uma nova chama no olhar. Então vamos, Mariana, juntos. As palavras cruzaram como um selo, um pacto não verbal, estabelecendo uma nova conexão entre aqueles bois que se descobriam. Enquanto caminhavam, um novo propósito nascia entre as ruínas do passado. Mariana sentiu o coração tremer, mas por razões diferentes. Finalmente tinha a chance de reescrever sua história. Não apenas uma busca por respostas, mas pelo sentido da sua própria existência. Naquela noite, entre fumaça e sombras, a busca pela verdade estava destinada a se transformar em algo muito maior, e a sensação de que um novo capítulo estava prestes a começar trouxe a Mariana um misto de medo e esperança. Mas uma coisa era certa, ela não estaria sozinha nessa jornada. Algo dentro dela se acendeu, e agora a determinação de desvendar os mistérios do passado era um combustível que não se apagaria. E assim, ao olharem um para o outro, aceitaram a realidade que os cercava. A verdade era complicada, mas sua força permitiria enfrentar o que viesse. E aí, meus amigos, o que vocês acham que vem a seguir? Você tem que se inscrever agora mesmo no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você está conosco nessa jornada. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o futuro de Mariana e Renato. E não esqueçam, compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não perca nem mais um segundo para apoiar o canal. Os verdadeiros fãs sabem da importância disso.